Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Resolvendo e Aprendendo sobre Mecânica dos Fluidos. Para você aí que está se preparando para o concurso da Petrobras para o cargo de técnico de operação. Eu trouxe aqui para vocês 10 questões da banca Sesgran-Rio, né, para a gente ver como essa banca pode cobrar lá no dia da sua prova. Antes da gente começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha aí com todos os amigos, que isso ajuda a gente a produzir mais conteúdo para vocês. Vamos lá para nossa aula? A primeira questão é da Transpetro de 2023 para o cargo de técnico em manutenção mecânica. Um fluido incompressível passa em um trecho reto de tubulação, cuja seção transversal muda de 24 cm² para 12 cm², formando a garganta de um Venturi. A velocidade desse fluido na garganta é de 3 metros por segundo. Qual é a velocidade desse fluido em metros por segundo na seção de maior diâmetro? Então nós temos aqui uma tubulação com diâmetro maior, e eu vou ter aqui a minha garganta de Venturi, reduzindo o diâmetro da tubulação. Aqui nós teremos o ponto 1 e aqui o ponto 2. O que a gente sabe? Que a massa tem que se conservar. Então, o fluxo máximo no ponto 1 tem que ser igual ao fluxo máximo no ponto 2. Quem é o fluxo máximo? Massa específica, velocidade e a área. Só que olha que importante que o exercício nos trouxe, que informação importante. O fluido é incompressível, ou seja, eu tenho a massa específica constante. Dessa forma, eu posso dividir os dois lados pela massa específica. E agora eu vou ter V1A1 é igual a V2A2. Isso aqui é a vazão, né? Então é o seguinte, o que nós queremos? A velocidade do fluido na seção de maior diâmetro, V1. V1 vai ser igual a V2A2 sobre A1. Repara aqui que as unidades de A1 e A2 já estão em centímetros quadrados, então não vou precisar mexer nisso. A velocidade aqui no meu ponto 1 vai ser igual a V2, que vale 3 metros por segundo, vezes A2 sobre A1. A2 vale 12 centímetros quadrados e A1, 24 centímetros quadrados. Logo, V1 vai ser igual a 3 meios metros por segundo. Nossa resposta é a letra C. Questão número 2 é da Petrobras de 2017 para o cargo de técnico de operação. Em um escoamento sobre uma placa plana, a velocidade do fluido em contato com a superfície sólida é zero, embora o fluido esteja em movimento. A condição de não escorregamento é uma característica de todos os escoamentos de fluidos. Então vamos lá. Supondo que nós temos aqui essa placa plana que ele está falando. Aí aqui é tridimensional, né? E aí tem um fluido escoando aqui sobre a placa. O que acontece? Aqui, bem na superfície da minha placa, se a gente der um zoom aqui, o que está acontecendo? Nós temos ali a superfície, e essa superfície ela apresenta rugosidades. E quando as partículas fluidas estão escoando, isso aqui está muito microscopicamente visualizado. Quando as partículas vão escoando, elas tentam passar por todos os pontos, né? E a gente sabe que a pressão é distribuída ao longo do fluido. Então as partículas elas vão entrando aqui nessas rugosidades, e esse movimento aqui do escoamento nessa superfície é prejudicado. E aí nós temos aqui uma situação de não escorregamento. Exatamente porque
Essas rugosidades não permitem com que o fluido deslize sobre a superfície. Imagina, ele tenta vir para cá, mas ele encontra uma barreira. Para ele ultrapassar essa barreira, ele tem outra partícula fluida tem que se juntar aqui nele, né, para fazer essa superfície aqui, para não se movimentar o fluido. E aí, o que acontece? Quanto mais eu vou subindo em relação à minha placa plana, mais a minha velocidade vai acelerando. Então, se aqui eu tenho V0, a minha velocidade vai acelerando até eu chegar. Se essa velocidade era aqui era U0, até eu chegar aqui na minha velocidade U0, tá certo? Basicamente, esse aí é o fenômeno de não escorregamento. E por que que isso aqui acontece? Porque eu preciso de duas coisas. Primeira coisa, a gente já viu, eu preciso de rugosidade. Toda superfície tem rugosidade. E eu preciso também de viscosidade. Porque é a viscosidade que dá a medida da resistência em cisalhar o fluido. E é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero cisalhar o fluido aqui. Quanto mais viscoso, mais difícil vai ser para isso acontecer. Então, a condição de não escorregamento sempre vai acontecer quando eu tiver um fluido, letra E, viscoso. Questão número 3 da Petrobras de 2014 para o cargo de técnico de operação. Um mergulhador de 1,80 de altura encontra-se trabalhando em alto mar, na posição horizontal, numa profundidade de 40 metros. Vamos lá, ele está na posição horizontal, tá? Dados. Ele deu aqui a gravidade, a massa específica da água e a conversão de Pascal para ATM. Se a pressão atmosférica na superfície do mar é de 100 kPa, a pressão em ATM exercida sobre o corpo do mergulhador é aproximadamente igual a... Vamos lá, informação importante. Ele está na posição horizontal. Então nós temos aqui o nível da superfície do fluido. E aí, o nosso amigo mergulhador, ele está aqui fazendo uma soldagem na posição horizontal. Tá ok? E aí, o exercício nos pede qual que é a pressão exercida sobre o corpo do mergulhador. Essa altura aqui é de 42 metros. Foi um dado aí do exercício. 42 metros, tá ok? Então, se a pressão atmosférica na superfície do mar é de 100 kPa, eu ainda tenho a pressão atmosférica aqui, P0 é igual a 100 kPa. Beleza, agora basta fazermos algumas continhas. Qual que é a pressão exercida nesse ponto? A pressão absoluta, não é manométrica, vai ser igual à pressão devido à coluna do fluido, ou seja, ρgh mais a pressão atmosférica. Então, a pressão vai ser de... Massa específica foi dada, 1040, aqui ele usou outra letra, ele usou Mi para representar, tá bom também. 1040 vezes a gravidade, vezes 42 metros, mais 100 kPa. Vou colocar aqui no SI. Então, a pressão vai ser de 428.064 mais 100.000. Pressão vai ser de 528.064 Pascal. Só que agora nós precisamos converter para ATM. A pressão
em atm é igual a pressão em Pascal vezes 9,9 vezes 10 a menos 6. Então, a pressão em atm vai ser de 528.064 Pascal vezes 9,9 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa continha aí, a pressão no nosso mergulhador em atm vai ser igual a 5,23 atm aproximadamente. A resposta que mais se aproxima aqui é a nossa letra D. Questão número 4 é da Transpetro de 2023 para o cargo de técnico em manutenção mecânica, Banco Iracema Gran Rio. Na figura ao lado está representado um tubo de Venturi, no qual um fluido com densidade igual a 1.200 kg por metro cúbico é canalizado a velocidade V1. A área S1 é o triplo da área S2 e os valores de pressão registrados nos manômetros P1 e P2 são respectivamente, aqui P1 eu tenho 180 kPa e P2 nós temos 150 kPa. Nessas condições, a velocidade V1 em metros por segundo é igual a, pela conservação da massa, fluxo máximo 1 é igual ao fluxo máximo 2. Repare que ele já deu aqui a massa específica do fluido, então consideraremos aí um fluido incompressível. V1 é igual a V2 a 2. Só que repare, ele chamou a área V1 de S1, né? E ele disse que essa área é o triplo da área V2, da área 2, representada aqui pela letra S2. Então, V1 vezes a área 1 vale 3 vezes a área S2 é igual a V2 S2. Logo, V2 é igual a 3V1. A velocidade no ponto 2 é 3 vezes a velocidade no ponto 1. E agora, como que a gente pode sair aqui para resolver a questão? Nós podemos usar aqui a equação de Bernoulli. O que nos fornece a equação de Bernoulli? A equação completa é o seguinte: a pressão no ponto 1 dividido pela massa específica mais a energia gravitacional no ponto 1, energia potencial gravitacional ali, mais a energia cinética em 1 é igual a P2 sobre ρ mais GZ2 mais V2 ao quadrado sobre 2. Vamos lá. Essa aqui vai ser a nossa linha, né? Aqui eu tenho o ponto 1, aqui eu tenho o ponto 2. Eles estão na mesma cota, então Z1 é igual a Z2. Agora, nós temos o seguinte. Eu sei relacionar V2 com V1. E eu vou passar esse P2 subtraindo para lá também. P1 menos P2 dividido por ρ, mais, eu vou passar esse V1 aqui para o outro lado, então ele vai passar negativo. Menos V1 ao quadrado sobre 2, mais V2 ao quadrado sobre 2. V2 vale 3V1 ao quadrado sobre 2. Certo? Então, P1 menos P2 sobre ρ é igual. Vamos lá, 3V1 ao quadrado, isso aqui vai virar 9V1 ao quadrado. 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, isso aqui vai ser 4V1 ao quadrado. Agora, vou jogar para o lado de cá para a gente fechar essa continha. V1 vai ser igual a raiz quadrada de P1 menos P2 sobre 4ρ.
Agora basta resolver. V1 é igual a raiz P1 menos P2. Eu sei quanto vale P1. 180 kPa. Já converte aqui para Pascal. Menos 150 kPa dividido por 4 vezes 1.200 kg por metro cúbico. Isso aqui vai dar 6,25. Raiz de 6,25 é igual a 2,5 metros por segundo. E a nossa resposta é a letra A. Questão número 5 da Petrobras de 2012, para o cargo de técnico em operação da Petrobras. 2 canos de água cilíndricos em uma torneira são representados na figura ao lado, na qual as setas indicam a direção do fluxo de água. No cano 1 de diâmetro 3 cm, a água flui com velocidade de 150 cm por segundo. Já vamos anotando aqui. Aqui eu tenho 3 centímetros e V1 é igual a 150 centímetros por segundo. No cano 2 de 2,4 centímetros de diâmetro, a velocidade da água é a mesma. Considere a viscosidade da água desprezível. Qual é, em centímetros cúbicos, aproximadamente, a vazão da água na torneira? Então teremos aqui, vamos chamar de Q3, que vai ser igual a V3A3. Ok, para resolver esse problema aqui, nós vamos usar a conservação da massa. Vocês estão vendo aí o quão importante essa lei física, tá? O fluxo máximo no ponto 1 tem que ser igual ao fluxo máximo no ponto 2 mais o fluxo máximo na torneira, tá? Porque esse fluxo aqui inicial ele se divide em 2 fluxos. Eu sei calcular aqui o fluxo máximo no ponto 1, sei, mas observe o seguinte. De novo, nós temos aqui um problema de um fluido incompressível, né? Nós temos aqui água. Então, nós podemos adotar essa simplificação, essa hipótese de que trata-se de um fluido incompressível. Então, vamos lá. Ρ1, V1, A1 é igual a Ρ2, V2, A2, mais Ρ3 vezes a vazão. Vou deixar assim, tá? Porque é o que o exercício nos pede. Então, vamos dividir os dois lados por Ρ. E o que eu quero saber é a vazão. Então, vamos colocar aqui isoladamente. Q3 é igual a V1 A1 menos V2 A2. É isso, né? Porque isso aqui eu passei subtraindo para o outro lado. E agora vamos substituir valores. Q3 vai ser igual. V1 eu sei quanto vale. 650 centímetros por segundo. Vezes a área aqui no ponto 1, que é π d1 ao quadrado sobre 4. Menos, a velocidade é a mesma, né? Então, 150 centímetros por segundo de novo, vezes π d2 ao quadrado sobre 4. Vamos substituir esses valores. 150 vezes π vale 3, o exercício nos deu aqui com um dado. Diâmetro, pode deixar em centímetros mesmo, sobre 4, tá? Menos 150 vezes π, que vale 3, vezes o diâmetro, aqui ó, 2,4 ao quadrado dividido por 4. E aí nós vamos ter como resposta que a vazão no ponto 3 é de 1012,5, essa parcela aqui, menos 648, que é essa parcela aqui. Q3 vale 364,5 centímetros cúbicos por segundo. O que mais se aproxima é aqui a nossa letra A.
Questão número 6 da Petrobras de 2011 para o cargo de técnico de operação. Uma tubulação industrial com fluxo constante de água em regime estacionário, não viscoso e incompressível, olha aí as hipóteses, apresenta em um certo trecho contração do diâmetro e elevação de altura ΔH, como ilustra a figura. Sabendo-se que a velocidade da água no ponto B é maior do que no ponto A, devido ao fluxo constante, e considerando-se que não há dissipação nem perdas por atrito, afirma-se que todas essas hipóteses aqui nos levam para um único caminho, tá? Utilizar a equação de Bernoulli. O que nos diz a equação de Bernoulli? Vamos lá, a gente tem aqui o ponto A e o ponto B. Ponto A, né? A pressão nesse ponto, dividido pela massa específica, mais G, ZA, mais a energia cinética, VA ao quadrado sobre 2, é igual a PB sobre ρ, mais G, ZB, mais VB ao quadrado sobre 2. Vamos lá, o que de informação que a gente tem? O que eu quero saber aqui é o que vai influenciar na minha pressão, ok? Então vamos tentar isolar a pressão primeiro. Então, PB sobre ρ, e agora jogar tudo para o outro lado. É igual a PA sobre ρ, mais G, colocar o G em evidência, gravidade em evidência, ó, ZA menos EB. ZA menos EB, tá certo? E agora a energia cinética, mais VA ao quadrado menos VB ao quadrado sobre 2. Certo? Quem é ZA menos EB? Isso aqui é exatamente esse H, né? Só que negativo, porque eu estou pegando a altura de A e subtraindo de B. Então, na verdade, isso aqui é menos H. E agora, repare esse VA e o VB aqui, né? VA, eu estou com esse diâmetro maior. A gente sabe que VA a A é igual a VB a B. Se a minha área em B diminui, então a minha velocidade no ponto B tem que ser maior do que a velocidade no ponto A. Então VB é maior do que VA. Claro, eu tenho um diâmetro menor aqui. Qual que é a conclusão que eu tenho? E agora eu vou passar esse multiplicando aqui pela galera toda. Então, PB vai ser igual a PA, o ρ vai sumir, porque eu multipliquei aqui, mais ρg, na verdade não é mais, é menos, menos ρgh. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar um menos aqui e eu vou colocar VB ao quadrado menos VA ao quadrado. Rho VB ao quadrado menos VA ao quadrado. Que isso vai ficar mais fácil da gente enxergar como que a energia cinética está influenciando na pressão no ponto B. Pronto, cheguei aqui na minha expressão final. Agora vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. A pressão cai independente do valor de H. Não, olha aqui o H aparecendo. Letra A está errada. Letra B. A pressão cai em função do valor de H. Correto, mas vamos lá. A pressão cai ou ela aumenta? Eu sei que a pressão depende de H, então a letra C também está errada e a pressão não é constante. Vamos lá, a pressão cai ou aumenta? Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui um ρgh subtraindo e eu tenho VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2 subtraindo também. Então a pressão em B ela vai ser menor do que a pressão em A. Tá bom? Então a pressão não aumenta, a pressão cai.
Nossa resposta, portanto, é a letra B. Questão número 7 da Petrobras de 2017 para o cargo de técnico de operação, Banco Aracês Gran Rio. Em uma determinada pesquisa, é necessário levar à superfície uma caixa de 200 kg e 8 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, que se encontra no fundo do mar. Para facilitar a subida, amarra-se à caixa um balão inextensível, totalmente cheio de ar. Dessa forma, o conjunto sobe com velocidade constante. Vamos lá, primeiro passo é interpretar o problema, né? Dados: aceleração da gravidade, densidade da água do mar, desprezando-se o peso do balão e do ar no seu interior, bem como a viscosidade do mar, o valor aproximado do volume do balão em metros cúbicos é. Então nós temos o mar aqui, ponto que ele esteja estático. Lá no fundo do mar, nós temos uma caixa. Vou desenhar o fundo do mar assim. Lá nós temos uma caixa, ok? Essa caixa pesa 200 kg, não é isso? Isso. E ele tem aqui também, deu também o volume da caixa. E aí, para facilitar a subida, eu vou amarrar um balão aqui. Qual que é o objetivo do balão? Aumentar a área do empuxo, tá? Então, desprezando-se o peso do balão do ar, o peso do balão e do ar no seu interior, o valor aproximado do volume do balão. Então ele quer saber aqui o volume do balão. E qual que é a informação mais importante do enunciado? O conjunto sobe com velocidade constante. Pessoal, sempre atentem-se ao enunciado da questão, tá? Informações valiosas, sempre. Então vamos lá. Qual que é, o balanço de forças? Se a gente pegar aqui a nossa caixa, nós teremos o seguinte balanço de forças. Repare que aqui nós temos o balão, né? Só que a gente vai desprezar o peso do balão. O exercício falou aqui, ó, desprezando o peso do balão. Então não vamos considerar o peso desse balão. Eu vou ter a força de empuxo atuando para cima e eu vou ter a força peso atuando para baixo. O peso apenas da caixa, né? Então a força de empuxo vai ser igual ao peso da caixa. Essa é a nossa primeira equação. Como que eu calculo o peso da caixa? Massa da caixa vezes a aceleração da gravidade. E agora, qual que é a segunda equação? A gente sabe que a força de empuxo é igual ao peso deslocado. Qual que é o peso deslocado? É a massa total de água deslocada, de água do mar. Então, a massa deslocada vezes a aceleração da gravidade. Só que a gente sabe que massa específica é igual a massa sobre volume. Então, massa é igual a massa específica vezes o volume. Então, a força de empuxo vai ser igual à massa deslocada, que é a massa específica da água do mar, vezes o volume deslocado, vezes a gravidade. Só que quem é o volume deslocado? O volume deslocado é o volume da caixa mais o volume do balão. Para isso que serve o meu balão aqui, porque quando eu coloco o balão, eu aumento o meu volume de fluido deslocado, consequentemente eu aumento a força de empuxo. Vamos lá. Então a força de empuxo vai ser igual a massa específica vezes o volume da caixa mais o volume do balão vezes a gravidade. Isso aqui vai ser igual a quem? Ao peso da caixa, porque eu tenho aqui uma velocidade constante de subida. Ou seja, o somatório das forças tem que ser igual a zero.
uma aceleração igual a zero, porque eu tenho ali uma velocidade constante. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual ao peso da caixa, que é a massa da caixa vezes a gravidade. Repare, eu tenho aqui gravidade de um lado e de outro. Massa específica. Vou colocar 1000 logo. Vezes o volume da caixa. O volume da caixa foi dado 8 vezes 10 a menos 2. Mais o volume do balão, que eu não sei quanto vale. Isso é igual à massa da caixa, de 200 quilos. Vamos simplificar aqui. Então, aqui eu tenho 0,08 vezes 10, eu vou ter 0,8 mais 10, volume do balão, é igual a 2. 10 V balão é igual a 1,2 V balão é igual a 0,12, que é igual a 12 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Temos essa alternativa aqui. Temos a letra B, é a resposta. Questão número 8 é da Petrobras de 2011 para o cargo de técnico de operação. A banca era Sesgran-Rio. Um corpo sólido flutua com seu volume parcialmente submerso no interior de um recipiente contendo água. Considerando-se que apenas 1/4 do volume do corpo se encontra para fora da água, a massa específica desse objeto em gramas por centímetro cúbico vale, dados massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. Então vamos lá, novamente, a força de empuxo é igual ao peso de água deslocado, que é igual à massa deslocada vezes a gravidade, que é igual à densidade, né, a massa específica do fluido, vezes o volume deslocado, vezes a gravidade. Como o nosso corpo está em equilíbrio, a força-peso e a força de empuxo se anulam. Então, a força de empuxo vai ser igual à força-peso. A massa específica da água vezes o volume deslocado, estou usando essa equação aqui, vezes a gravidade, é igual à massa do nosso objeto vezes a gravidade, certo? Só que sabemos que a massa é a massa específica do objeto vezes o volume do objeto. Sabemos também que o volume deslocado é igual a, se eu tenho aqui 1/4 do volume fora da água, aqui eu tenho 3/4 do volume do objeto. Então, o volume deslocado é igual a 3/4 do volume do objeto, tá? Várias equaçõezinhas perdidas aqui, mas agora a gente vai se organizar. Aqui eu vou chamar de 2, aqui eu vou chamar de 3. Então, substituindo agora a gravidade que nós podemos dividir os dois lados por g, substituindo isso agora aqui dentro, a gente vai ficar com a seguinte equação. Massa específica da água vezes o volume deslocado, ou seja, 3/4 do volume do objeto, é igual à massa específica do objeto vezes o volume do objeto. Nós podemos simplificar. Dessa forma, a massa específica do objeto vai ser 3/4 da massa específica da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, vai ser igual, a massa específica do objeto vai ser igual a 0,75 gramas por centímetro cúbico. E aí, nossa resposta é a letra B.
Questão número 9 da Petrobras de 2010 para o cargo de técnico de operação. Um corpo sólido de massa m igual a 1,5 kg e volume V igual a 2 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos se encontra submerso em um recipiente com água e preso por um cabo. A massa específica da água é 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando que o corpo está em equilíbrio, qual é o valor em newtons da tensão no cabo? Então nós temos aqui um reservatório, um recipiente, e aí aqui está o nível de água. O nosso objeto, para ele não afundar, eu tenho aqui de alguma forma um cabo que está prendendo esse objeto. Vou desenhar aqui uma caixa para representar. Tem um cabo aqui que está segurando esse objeto. Se a gente analisar o diagrama de corpo livre desse objeto, o que nós vamos enxergar? Que aqui, para cima, eu tenho a força de empuxo, devido ao volume de água deslocado pelo objeto. Para baixo nós temos a força peso. E olha só, como o meu cabo ele está prendendo essa massa e não deixando com que ela venha ao fundo, ela está apontando para cima. A gente vai colocar o T aqui para representar a tensão no cabo. Então, esse T vai estar apontando para cima. E aí, vamos fazer aqui o somatório das forças em Y, né? Vamos considerar que Y está para cá. Tem que ser igual a zero, porque o meu corpo está em equilíbrio. Então, vamos lá. T menos a força peso mais a força de empuxo tem que ser igual a zero. Eu quero saber a tensão do cabo, então vamos isolar. T é igual a força peso menos a força de empuxo. Claro, o empuxo está aliviando a tensão que está nesse cabo. Então, T vai ser igual a força peso, que é a massa do objeto vezes a gravidade, massa 1,5 kg, vezes a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, menos a força de empuxo, que é, vou escrever aqui, ρ VG. Menos a força de empuxo, massa específica 10 ao cubo, vou colocar 10 ao cubo aqui mesmo, porque o volume está 2 vezes 10 a menos 4, vezes a gravidade 10. Observe, esse 10 vai multiplicar com 10 ao cubo, vai ficar 10 à quarta. E aí 10 à quarta vai eliminar com esse aqui, vai ficar 2. Então T vai ser igual a 15 menos 2. T é igual a 13 newton. Nossa resposta é a letra D. Questão número 10 da Petrobras de 2010 para o cargo de técnico de operação. A pressão máxima que o corpo humano pode suportar de maneira segura, sem graves danos à saúde, é de Pmax igual a 4 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, Pascal. Sabendo-se que a densidade da água é dada por μ da água é igual a 1000 kg por metro cúbico e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a máxima profundidade em metros que o mergulhador pode alcançar de forma segura? Considere que a pressão atmosférica é P0 igual a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então vamos desenhar aqui uma superfície estática. Então nós temos aqui o mergulhador. E nós queremos saber qual é a profundidade máxima que esse mergulhador pode ficar. A pressão máxima vai ser igual à pressão atmosférica, que age aqui,
mais a pressão devido à coluna de água. ρgh max. Tá bom? Então, qual é a pressão máxima? 4 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Deixa tudo nesse I, tá, pessoal? É igual a P0, que é 1 vezes 10 à quinta, mais ρg, H máximo. Quanto vale ρ? 1000. G, 10. H máximo, que é o que eu quero. 10 à quarta. H máximo, por que 10 à quarta? 1, 2, 3, 4. É igual a 4 menos 1, 3 vezes 10 à quinta. Dividindo aqui por 10 à quarta, vai sobrar 10. Então, a altura máxima que nosso mergulhador suporta é de 30 metros de profundidade. Nossa resposta é a letra B. Obrigado por terem assistido e até a próxima.